Bom dia, comunidade Kairos. E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que o Senhor venha ministrar o nosso coração nessa manhã. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nessa manhã, Teu Espírito Santo venha permear os nossos corações um pouquinho mais. Hoje é um dia que nós celebramos a ceia, celebramos a mesa do Senhor e queremos te agradecer por tudo. Obrigado pela semana que passamos, obrigado pela semana que está se iniciando, que com certeza teremos grandes experiências com o Senhor. Mas nessa manhã, Senhor, fala conosco. A Tua palavra é preciosa ao nosso coração. Ela sara, ela cura, ela renova, ela transforma, ela nos orienta. Ela renova a nossa mente. E que nessa manhã, Jesus, que todo empecilho, todo embaraço que possa querer impedir essas vidas de receber a Tua palavra em coração, nós oramos agora e repreendemos em nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23, é o dito da ceia. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo que ele ensinou. Porém vai haver um esquecimento. E o que ele ensinou? Ele ensinou que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, uma nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Paulo começa esse versículo 23 dizendo que aquilo que ele recebeu de Jesus, ele passou a ensinar para a igreja. E no sentido de quando nós aprendemos uma coisa ou algo, aquilo é para cair no esquecimento ou é para permanecer? Quando você aprende alguma coisa, nós teremos facilidade de esquecer
ou não. A tendência de quando nós aprendemos alguma coisa é ela permanecer para sempre e não ficar no esquecimento. E é claro que quando nós temos esse entendimento de aprender algo, nós aprendemos para viver e para praticar aquilo que aprendemos. Porque pode ser que por uma eventualidade eu possa esquecer. Mas isso não poderia ser possível, porque eu aprendi. E o que eu aprendi, o que nós aprendemos tem que ficar lá. E o que eu aprendi é correto para a minha vida. E o que eu aprendi vai me levar a fazer o que é certo acerca daquilo que eu aprendi. E aquilo que eu aprendi, ela não vai desvirtuar a minha mente em outras coisas que não me traz valores, que não são importantes para a minha vida. Paulo está enfatizando isso. Eu recebi e eu vos ensinei. Talvez não foi uma vez, 2 vezes. Mas Paulo está dizendo, olha, eu ensinei. O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. E ele vai ensinar algo que tem que estar muito forte dentro de cada um de nós. Algo que para nós hoje, quando olhamos e lemos por várias e várias vezes, parece que se torna uma coisa tão simples. Quem que não sabe que Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu para os discípulos, entre os discípulos, tome aqui uma partícula do meu corpo, toma aqui uma partícula do meu corpo, tome aqui uma partícula do meu corpo, ou seja, toma aqui um pedaço do meu corpo e comam. E quando vocês fizerem isso nessa festa, nesta ceia, vocês vão ter memórias, vocês vão relembrar, vocês vão lembrar de uma coisa que para a igreja não é tão simples. Vocês vão lembrar da minha morte. É possível esquecer da morte de Jesus na cruz, irmão? É possível esquecer? O mundo inteiro lembra da morte de Jesus na cruz, talvez por um crucifixo na parede, ou coisa desse tipo. Ou quando olha para uma cruz, vai lembrar de que alguém morreu naquele lugar. Vai lembrar de que alguém foi pendurado naquele lugar. A princípio não vai causar efeito nenhum. Porque a maioria das religiões, vamos dizer assim, conhece a cruz. Tem um crucifixo lá. Mas quem impera, quem governa, quem é senhor da vida delas, não é aquele que foi pendurado. Porque cai no esquecimento aquilo que um dia o Filho de Deus fez pela humanidade. Por isso que Paulo está dizendo, olha, na noite que ele foi traído, eu estou ensinando isso para vocês não esquecerem. Então, aquilo que nós aprendemos não pode cair no esquecimento. Porque isso vai nos trazer consequências não muito boas. Que Paulo, a continuar decorrendo daquilo que ele está falando, ele vai falar de consequências.
Por isso que uma reunião de ceia, ela é muito importante. E as pessoas elas têm que colocar isso no coração, que esse momento é um momento importante, onde a igreja se reúne para celebrar uma ceia, para puxar na memória, para relembrar daquilo que é feito, daquilo que foi feito. E a igreja vai ter aquela comunhão, o corpo vai se unir para ter essa comunhão. Paulo está falando disso, a preocupação dele de ensinar uma coisa parece tão simples. E ele não vai ensinar só do corpo, ele também vai ensinar sobre o sangue. Vai lá, só repetir, vamos lá, vamos ler de novo. 24. Memória, 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. E ele falou a mesma coisa. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter memória que esse cálice é uma aliança que ele fez. E a aliança que ele fez no sangue de Deus, no sangue dele, é uma aliança inquebrável, ela não pode ser quebrada, é uma aliança permanente, é uma aliança eterna, ela não pode ser quebrada. É uma aliança que Deus fez entre Deus e os homens. A aliança de homens era quebrável, elas se quebravam constantemente, mas quando Deus fez uma aliança com o homem, essa jamais vai quebrar. Ninguém tem o poder de quebrar essa aliança, uma vez que eu criei nessa aliança. E Paulo está dizendo, eu ensinei isso para vocês. E quando você continua lendo, você vai ver que o povo parece que esqueceu daquilo que Paulo ensinou. Parece que caiu no esquecimento. Eles estão fazendo agora tudo errado. Perderam o temor. Eles esqueceram, estavam perdendo a memória daquilo que havia sido ensinados. Então eu estava conversando com uma pessoa. E dentro de alguns assuntos, perguntei algo para essa pessoa. Não, pastor, olha, é assim que fala, é assim que diz. Eu falei, leia o texto. Ela disse, puxa vida. Pois sabe o que acontece com vocês? Vocês leem o texto sagrado com a mente de vocês, mas vocês não leem o texto sagrado com a mente nele, no texto. Aí vocês cometem essas falhas. É uma preocupação que Paulo tem. Você vê que era uma reunião tão importante, irmãos, que a igreja parava, a cidade parava, a igreja parava para fazer uma mega festa, porque era um dia solene, era um dia muito importante, mas havia caído no esquecimento deles, da memória deles, o quanto era importante aquilo, o quanto era significativo, o que aquilo representava. Hoje já não há mais tantos esforços para um culto como esse.
Hoje as pessoas, elas não se esforçam tanto porque coisas se tornam mais valorosas. As pessoas, elas não conseguem, tudo bem, há coisas que às vezes não tem como realmente cancelar. O tapete já começou a enroscar no meu pé. Eu sou inimigo de tapete lá em casa. Tem coisas que realmente não dá. Concordo, entendo muito bem, mas às vezes não há tanta preocupação em dizer: poxa, esse dia é um dia que, se tiver algo no meu esquecimento, Deus vai ativar minha memória e vai me fazer lembrar. Porque a palavra memória, irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, refere-se a algo que serve para lembrar um evento significativo. Ceia tem um significado para a igreja? Sim ou não? Sim ou não? É um evento significativo. E a palavra memória significa lembrar de evento significativo. Lembrar de uma promessa. Promessa da obra de Deus pelo seu povo. É um memorial. Que pode ser uma prática. Pode ser uma prática. Pode ser um objeto. Ou até mesmo um nome estabelecido para que as pessoas não se esqueçam de algo muito importante. A ceia para nós é algo muito importante, que seja uma vez por mês, que seja de 3 em 3 meses, que seja de 1 em 1 ano, mas é algo importante. Se eu estabelecesse a partir de hoje a ceia de ano em ano, talvez muita gente ia se sentir escandalizado. Como que pode, pastor, o senhor estabelecer a ceia uma vez por ano? Isso é loucura. Isso não vai prevalecer, isso não vai dar certo. Eu estou para dizer para você que daria muito certo. Por que hoje parece que as pessoas não levam tão sério a ceia? Porque é uma vez por mês. É uma vez por mês. Então parece que não há tanta importância. Parece, viu, irmãos? Que não há tanta importância, porque eu posso vir um mês, outro mês não faço tanta questão. Mas se for de 3 em 6 em 1 ano, é outra situação. Mas hoje a religiosidade está tão imperada no coração de muitos crentes, que é capaz deles falar assim: na minha igreja tem ceia só uma vez por ano, eu vou em outras, porque eu não consigo ficar sem ceia. Ceia não é simplesmente tomar um cálicezinho de suco ou comer um pedacinho de pão. Muitas vezes as pessoas pensam isso. Ceia é para lembrar, relembrar. E quando eu como o corpo simbolizado num pedacinho de pão, quando eu bebo o sangue de Cristo simbolizado num suco da uva, eu tenho que fazer tudo isso com ódio de pecados que não pode mais dominar a minha vida, não pode mais controlar nossas vidas. E as pessoas pegaram a mania de que dia de ceia é dia de dobrar o joelho e falar: Senhor, perdoa toda a minha prostituição, a minha traição, perdoa, Senhor, toda a minha maldade, perdoa toda a minha mentira que eu pratiquei durante a semana, perdoa tudo isso. E na semana seguinte começa todo o ciclo de novo, de traição, de prostituição, de adultério, de mentira, de engano, vantagem sobre os outros.
Amor ao dinheiro, amor às coisas temporais, volta todo o ciclo de novo. Aí, João vai dizer assim, ó, primeiro João vai dizer assim, ó, aquele que é nascido de Deus não peca. Se eu sou nascido de Deus, por que eu continuo fazendo coisas erradas? Porque quem é nascido de Deus, irmãos, não peca no Espírito. O Espírito que nasceu de novo não peca, mas a sua alma peca. Se eu nasci de novo, sou nascido de Deus, por que eu conto uma mentira, sendo que eu sou um crente? Ah, pastor, mas eu não conto mentira. Mas por que maltratou o marido? Por que maltratou a esposa se nasceu de novo? Por que fica murmurando por causa do emprego que ganha pouco? Nasceu de novo. Por que murmura por causa dos impostos que o governo estabelece? Era para ficar quietinho. Isso se chama murmuração. E a Bíblia diz que o destruidor vai destruir aqueles que murmuram. Olha que coisa. E quando eu leio isso na Bíblia, parece que não me causa impacto. O que é pecado? E os textos vão dizer que é pecado que é para a morte. Tem pecado que não é para a morte. O texto vai dizer que há pecado do corpo. Pecado contra o corpo. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Coletivamente é templo, irmãos. Individualmente é habitação. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá. Templo, igreja, povo. Quem é que destrói a igreja? Ninguém é capaz de fazer isso. Tem gente aqui ainda? Segundo as Escrituras, entendemos que, olha aqui para mim, entendemos que o propósito de um memorial, de uma memória, seja manter, ela tem que manter viva na lembrança das pessoas as ações da palavra de Deus, além das alianças que Ele fez com o seu povo, incentivando-o a manter a fidelidade a Ele. Nós estamos aprendendo isso aqui nessa manhã. Olha como que estão as coisas hoje. Um amigo meu paga R$2.000 na escola para o filho dele. E o filho dele não quer mais estudar em escola paga, quer estudar em escola estadual ou municipal que seja. Porque na escola paga você é obrigado a estudar. Você tem que estudar. E eles não deixam. Tem que estudar. Escola estadual passa burro de qualquer jeito. Estudou, não estudou, passa. Não quer ser ensinado de acordo, não quer aprender de acordo o que tem que ser ensinado. Por quê? Não tem disposição para estudar. Eu me arrependo muito de não ter estudado tanto. Agora tem que dar meus pulos.
E bota pulo nisso. Estão entendendo, irmãos? Tem que sentar e aprender. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que sentar e aprender, encucar a palavra, rachar a cabeça no meio e colocar a Bíblia lá dentro. Por exemplo, Deus colocou um dia lá no céu, Ele colocou um arco, não colocou um arco-íris, viu, irmão? Uma tradução está arco-íris, porque o cara aqui colocou lá, colocou arco-íris. Mas a Bíblia fala assim, colocou um arco no céu. Íris é uma deusa, é um negócio lá. Colocou o arco no céu. Pastor, mas quando eu olho, o arco não está completo. Mas é um arco, metade de um círculo. Onde está a outra metade? Diante do Senhor. Apocalipse diz isso. Metade para os homens ver e a metade está diante do trono. Isso é verdade, pastor? É só ler, irmão. Não é metade, é um círculo inteiro. Metade está diante do trono e metade os homens ver. Por que que Deus deu esse sinal? Mostrou para eles terem uma lembrança do que, igreja? Do que? Do que? Para eles terem lembrança do que? Para o povo ter lembrança do que? Do que? Por que que Deus colocou lá o arco no céu? O arco só aparece quando o quê? Quando, irmãos? Quando o quê? Vamos lá, me ajuda a pregar. Quando o arco aparece? Quando chove. Outra coisa, pega um dia a mangueira de um sol bem ardido, bem forte. Pega a mangueira, aperta, deixa ela sair aquela, tipo, pulverizar. Você vai ver o arco-íris. Quando você, o arco-íris. Quando você vê o arco-íris, você vai lembrar do quê? Nossa, que cores lindas. Tanto é que a cor do arco-íris é de um movimento aí. É arco. Não é arco de bebê. Você vai lembrar o quê? Que Deus disse: nunca mais vou destruir a terra com água. Lembranças. Lembranças. Você está vendo como que é importante isso? Quantos lembram que foi pregado domingo aqui com o pastor Tiago? Paulo agora vai falar da ceia, da festa que aquele povo estava fazendo. Paulo, quando vê toda aquela coisa que eles estavam fazendo, gente, eu ensinei vocês. Eu ensinei na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão como o corpo dele, partiu, vocês comeram, olha, tal, olha, beberam lá o vinho que simboliza o sangue dele. Tudo isso aconteceu para que vocês relembrem o que Jesus fez, o que Ele fez pela humanidade, o que Ele fez pela nossa vida. Ensinei tudo isso para vocês, mas olha o que vocês estão fazendo agora. Virou uma festa, quase que uma festa de orgias. Virou uma festa de bebedices. Virou uma festa de comelâncias. E vocês perderam a reverência, vocês perderam a importância, o significado dessa festa, perdeu o significado do que é a ceia. Então Paulo agora vai falar da ceia, de uma mesa do Senhor, que nos assentaremos com Ele para celebrarmos. Ele montou uma ceia, e Ele nos chama agora para sentar com Ele, para fazer essa celebração,
para trazer a nossa memória de tudo que Deus fez através do seu Filho, que nos chama para sentar com Ele na mesa, tudo que Ele fez por nós e pela humanidade. Paulo vai acrescentar, só abrir aqui uma parênteses, Paulo vai dizer assim, quando vocês relembrar de tudo isso, trazer a memória, vocês têm que anunciar isso ao mundo. Por que as pessoas não anunciam? Por que elas não falam mais nada? Por que elas não têm inspiração nos lugares onde elas estão? Porque eles esqueceram. E agora que tiveram a memória renovada, e tem algo mais profundo aí, vocês vão anunciar. Sexta-feira nós estamos tomando um café, fizemos uma reunião, o pastor Fernando, Leandro, o pastor Thiago, que nós vamos ter um evento aqui segunda-feira com a liderança, com os voluntários, e eu estava sentado, eu sou assim, irmãos. De repente eu vi o dono da padaria, onde nós estávamos, não conhecia ele. E lá no fundo do meu coração eu fico pensando assim, é a voz do Espírito Santo ou é a minha voz? Anota Mateus 11, 28 ao 30 para ele. Entrega para ele. Anotei? Falei, tem uma anotação aqui para você. Obrigado, é uma leitura. Gostaria muito que você fizesse essas leituras. Disse, pode ficar tranquilo, eu vou fazer. Você acha que eu não vou aparecer de novo lá? Você acha que eu não vou aparecer um dia qualquer lá? Eu não vou aparecer nessa semana de novo, porque dá muito na cara, né? Deixa eu passar aí uns diazinhos. E a pergunta vai ser, e aí? Você leu? Porque no ambiente onde eu estou, eu fico observando tudo. O meu coração fica queimando. Se eu não faço isso aquele dia, é capaz lá fora ter me dado um piripaque. Porque Jesus disse, anuncia. De uma forma ou de outra você tem que fazer. Amém ou não é amém? Uma coisa, irmãos, quando nós assentamos à mesa e quando nós participamos da ceia do Senhor, o que a ceia do Senhor, a mesa do Senhor nos proporciona? O que ela causa em nós? Ela causa cura memoriais adormecidas. Quando você senta na mesa para comer com Ele e participar dessa festa, você começa a receber curas memoriais que estavam adormecidas. E no versículo 30 ele vai falar dos doentes, mentes adormecidas, pessoas fracas. Olha, vocês estão adormecidos, vocês estão doentes, vocês estão fracos. Vocês não têm forças para fazer mais nada, não têm forças para anunciar. Isso precisa acabar. Por isso que esta ceia, esta festa é para trazer cura memoriais adormecidas. Porque a mesa do Senhor é o altar de memórias, e não está falando de uma lembrança superficial, mas de um anúncio vivo, verdadeiro, que é anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Isso não é algo superficial. Puxe na memória, porque na mesa vai ter cura dessas memórias. Paulo, em determinada carta, ele vai dizer assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá.
Memórias adormecidas. E aí, irmãos, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, nós aplicamos um objetivo na vida particular. Talvez um sonho, um objetivo, um sonho a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado. Tudo bem, não há nada de errado com isso, faz parte da nossa vida. Deus quer o nosso sucesso, mesmo que seja com todas as tribulações, mas Deus quer. Mas nós não podemos esquecer, ter as nossas mentes adormecidas no sentido da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus. A igreja foi chamada para isso. Foi chamada para isso. E parece que a nossa mente está adormecida e os problemas me abalam. Eu vou confessar algo para vocês. No dia de ceia, por exemplo, eu cheguei aqui agora, fiquei aqui sentado, eu olho para a igreja e fico assim: se eu não tomar cuidado, eu me desabo. Porque a gente sabe a importância que a igreja, que a ceia é. Lembra da mensagem do domingo passado? Abacuque orou e ele esperou a resposta. Quando a resposta veio, e ele diz aquilo que nós gostamos tanto de cantar: ainda. Que a figueira não floresça, a vaca não deu leite, não haja mais rebanho, não haja mais nada dessas coisas. Ainda que não tenha mais nada, eu vou confiar no Senhor. Eu acho que às vezes, penso eu, que às vezes os problemas, as tribulações, quase que parece uma tendência de me fazer esquecer as memórias daquilo que nós fomos ensinados, daquilo que nós fomos orientados. Então por isso que a preocupação do Senhor em nos trazer a ceia é porque ela cura memórias adormecidas. Ela é um altar de memória, e não são memórias superficiais. É algo que faz nos anunciar algo vivo, verdadeiro, de é aquilo que Jesus fez por nós. Trazer memória que eu tenho que anunciar o que Jesus fez por mim, o que o Senhor fez por mim, porque Ele morreu por mim. Anunciar até que Ele venha, até que Ele venha. A ceia, ou a mesa do Senhor, cura memórias adormecidas, porque nós precisamos reativar ela. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, cura memórias adoecidas, porque nos desloca, presta atenção, irmãos, nos desloca de lembranças do pecado para lembranças do sacrifício do Cordeiro. O que tem que estar no nosso coração, nas nossas lembranças? Sacrifício do Cordeiro, sacrifício do Cordeiro, sacrifício do Cordeiro. E o que as pessoas hoje fazem? Só tem lembranças dos pecados. Pecado, isso é gritante. Pecado, mas não tem lembranças do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, do que Ele fez pela minha vida, do que Ele fez pela sua vida, do que Ele fez pelas nossas vidas. Tudo, as pessoas erraram, a pessoa vai lá e acusa pecador, pecado, você vai para o inferno, pecado, tudo, pecado, acusa pecado.
Ontem estava com o pastor e nós estávamos num lugar lá, comemorando o aniversário de uma amiga nossa. E dada a conversa, saiu alguma coisa desse negócio de pecado, alguma coisa assim. Aí ele falou para mim, ó, o seu pecado é a sua língua. Falou desse jeito para mim. Eu falei assim, e o seu pecado é de me julgar a respeito da minha língua. Então, pecado por pecado, todo mundo aqui é pecador. Por que em vez de a gente ficar falando isso, não fala para as pessoas assim, ó, lembra do sacrifício do Cordeiro. Lembra do sacrifício do Cordeiro, porque ele foi sacrificado te amando. Antes de você conhecer Ele, Ele morreu por você, sacrificou por você, mesmo você sendo cheio de pecados, de homicídios, de podridão. Ele não morreu depois que você o conheceu, Ele morreu antes. E agora nós se achamos tão justos de chegar para as pessoas e dizer assim, olha! Seu pecador descontrolado. Quando a pessoa faz isso, eu tenho certeza que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu tenho certeza que na hora o Espírito Santo fala assim, ó, cuidado. Cuidado naquilo que você vai repreender os outros, para que você não caia no mesmo erro. Tem gente aqui ainda, irmãos? Quando o pastor Tiago trouxe aquela palavra da videira de Abacuque, eu achei que eles iam até cantar aquele hino. Ainda cantaram? Cantou, né? Não cantou não, né? Não cantou, né? Se eu cantasse aquilo lá, eu ia embora da igreja aquele dia. Porque não é a nossa realidade. Não é a sua realidade, Rafael. Você está construindo. E no dia que você construir aquela casa, me levar para o meu churrasco lá, você está lascado, velho. Você está construindo. Está faltando alguma coisa? Talvez um pouquinho de dinheiro para terminar agora. Mas está comendo, está bebendo. Estamos comendo, estamos bebendo. Estamos trabalhando, ganhando dinheiro. Estamos pagando talvez um consórcio de um carro. Talvez estamos pagando aí uma casa. Talvez estamos pagando aí uma parcelas absurdas de carros. Mas está pagando. A figueira ainda está dando fruto. A vaca está dando leite. As ovelhas estão no curral. Mas e quando elas faltarem? Davi vai dizer assim no Salmo 23, que a única coisa, pode faltar tudo, mas ele diz assim, olha, que a única coisa que não pode nos faltar é Jesus na nossa vida. O Senhor, Ele é o meu pastor, e Ele não me faltará. Não é que nada me faltará, Ele não vai me faltar. É Ele. Porque se eu tenho Jesus, pode me faltar tudo, mas eu tenho tudo nele. Ó, irmãos, a Bíblia nos diz assim, o salmista vai dizer assim, ó, que ainda que não tenha, que acabe todo o alimento na terra, que não tenha mais o que comer, o texto vai dizer assim, ó, que Deus enviará do céu alimento para o seu povo. Mas em que situação que nós precisamos estar, gente? Você acha que Deus é poderoso de enviar sacos de arroz na sua casa? Sacos de feijão? Esse pastor está vacilando. O pastor está delirando. Deus,
não usou as aves do céu para alimentar Elias? Alguém disse que eram os nômades do deserto que levava lá. A Bíblia diz que os homens comeram o pão dos anjos. Aí o anjo chegou, Elias come. O anjo levou pão para ele, depois veio os corpos. Pão dos anjos. Agora eu tenho capacidade para crer nisso, ter fé nisso? Será que as mentes aqui nessa manhã está compreendendo isso? Deixa eu fazer uma pergunta para nós. Vamos fazer uma pergunta para nós. Nós temos motivos para murmurar de alguma coisa? Fala a verdade, na situação financeira, espiritual, conjugal, relacionamento, tudo, profissional, no trabalho, nós teríamos motivos de murmurar? Pensa, eu tenho motivo para murmurar? Eu tenho motivo de dizer assim, o meu salário está pouco. Será que está pouco ou você que está gastando demais? É de se pensar. Memórias, irmãos. Quando eu perco a memória, quando eu vou me esquecendo das memórias, aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra, eu vou tendo esses, vamos dizer assim, esses flashes de murmurações. Quando eu estou na mesa do Senhor, me volta a memória, e essas memórias sadias me desloca das coisas do pecado para o sacrifício do Cordeiro. Tem gente aqui ainda? Sabe, amada igreja de Jesus, o coração humano, olha aqui para mim, o coração humano, olha aqui para mim, o coração humano carrega como que um arquivo, lá dentro, arquivos de fracassos, vergonhas, que às vezes está lá dentro ainda, quedas, traições. E quando a gente vem para a ceia, meu Deus do céu, e às vezes essas memórias de traições, de fracassos, de vergonhas, quedas, que às vezes a consciência nos acusa, tudo isso começa a acontecer. A mente que repete o erro, fica repetindo o erro, e essas memórias muitas vezes nos aprisiona, te aprisiona em imagem de dor. E onde é que eu vou conseguir a cura para essas minhas memórias? Na ceia. Na ceia. Não é em outro lugar. Não é assistindo a novela de Davi, não é assistindo a novela lá do rei Saul, de Davi. Eu encontro com pessoa, você assistiu a novela do rei Davi? Olha que coisa. Eu falei assim, quantas vezes você viu a história na Bíblia? Mas está passando na televisão. Quantas vezes você leu na Bíblia a história de Davi, do rei Davi? Quantas vezes você pegou a Bíblia para ler? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel. Não, a novela está ótima. Né, Vera? Que dia nós estávamos conversando, né, Vera? Não que a Vera não está lendo, viu, irmã? Vem, a ler.
memórias são renovadas, irmãos. As memórias não é para trazer dor, aprisionamento, nada disso. Mas a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, nos reorienta, vai nos direcionar novamente, mostrando-nos que não é a memória da queda que nos orienta, que nos governa mais, mas a memória de tudo que aconteceu lá na cruz. Lá na cruz, depois de tudo que ele passou, lá na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desça daí. Salvou a tantos, curou a tantos, ajudou a tantos, e agora não pode fazer nada por ti mesmo. E o mestre calado. Usou duas frases. Deus meu, por que me desamparaste? Perdoa o que eles não sabem o que fazem. E por final, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus o abandonou como homem, porque todo o pecado estava nele. Deus não suportou aquilo. Parece que naquele dia que Deus queria acabar com o mundo inteiro, porque houve terremotos. A Bíblia diz que as árvores chorou, as árvores se murcharam, as árvores, a natureza sentiu. Quase que Deus ia acabar com tudo. Estou terminando. A ceia substitui memórias doentes. Quando a sua mente não está sadia, irmãos, o seu corpo sofre, sua família sofre, a tua casa sofre. Na sua área profissional há sofrimento, tudo sofre. Por quê? Memórias doentes causam essas coisas. Por isso que ele vai dizer no verso 30. Então, a ceia substitui memórias doentes pela memória, ou pelas memórias saudáveis da redenção. Deus já nos redimiu. Enquanto que a memória do pecado grita condenação. Enquanto que a memória do pecado grita condenação, a memória do cálice proclama a graça de Deus, proclama o perdão de Deus. Olha quanta coisa Deus está renovando hoje em nossa memória, trazendo a nossa memória, renovando nossa memória. Então, o que tem que estar na sua memória, o que prevalece na sua memória, na nossa memória, não pode ser aquele arquivo que está escondido, guardado lá no porão da alma, está lá no inconsciente, atrapalhando tudo, que tem que jogar fora, tem que limpar todas essas coisas, tem que jogar fora, tem que tirar tudo isso fora, tem que varrer a casa. Lembra da dracma? Estava tudo sujo dentro da casa. Naquela época não tinha janelas, as casas eram feitas em pedras. Mulheres não tinham nem condições de limpar as casas, mas o dia que perdeu algo importante, ela teve que limpar. Teve que varrer, acender a luz. Qual a mulher que perdendo a dracma, algo importante, não vai acender a luz da candeia e vai pegar uma vassoura e vai fazer uma limpeza? Até que ache a dracma perdida, porque é algo importante. O que é importante para a minha vida hoje?
tudo aquilo que está guardado lá no porão da alma, que não foram tirados, jogados fora, às vezes nos leva a ter gritos, de uma forma exaustiva, que parece que nunca vai acabar, e que por vezes aflora de uma forma tão absoluta, que parece que aquilo nunca vai acabar, porque está lá dentro, precisa ser tirado. Aqueles gritos que avolumam, levando você, levando as pessoas, levando o indivíduo aos fracassos, vergonhas, dores, quedas, traições. E a consciência que muitas vezes nos acusa. As lembranças das nossas feridas tentam nos paralisar, mas a lembrança do corpo partido faz com que eu seja sarado. Está vendo a importância de participar da ceia? Isaías vai dizer, 53, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu corpo, nós fomos sarados. Memórias, nós não podemos esquecer, a memória do Cordeiro é maior do que a memória do pecado, é maior do que as memórias ruins. Por isso que isso tem que estar no nosso coração, na nossa vida, a nossa memória, nossas lembranças tem que ser intrínseca no sacrifício do Cordeiro. Nós temos que ter isso no nosso coração, irmãos. Agora, para encerrar de vez, só um texto bíblico, não precisa colocar no projetor não, mas segundo Pedro capítulo 3, Pedro vai dizer assim, olha, que era já a segunda vez que ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, para a igreja primitiva. Por que Pedro estava escrevendo para eles? Porque alguém no meio deles estava contra a ressurreição de Cristo. As pessoas estavam fomentando que Cristo não havia ressuscitado. Lê o capítulo 3 de Pedro em casa, 1 Pedro em casa, para você ver. Estava fomentando que Jesus não havia ressuscitado. Lá no final eu falo assim, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É a segunda vez que eu estou escrevendo para vocês, contando isso, para vocês não perderem da memória. E aí, se nós viermos na igreja domingo que vem, eu pregar a mesma mensagem, sua mente vai ser renovada de novo. Eu poderia pregar ela pela segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. E é claro que o texto para aí, é a segunda vez que eu escrevo. Talvez ele escreveu mais, porque às vezes a igreja é meio inconstante. Memórias, irmãos. Essa juventude de hoje, os adolescentes de hoje, colocasse no coração, meu Deus, eles voariam tão alto no Espírito de Deus. Eles seriam tão influentes no Espírito de Deus na vida das pessoas, de uma forma tremenda, porque eles seriam diferentes. Eu estou enfatizando os jovens, os adolescentes, mas toda a igreja. Se um jovem movido pelo Espírito Santo, um adolescente movido pelo Espírito Santo, um adolescente chegasse com um papelzinho e dissesse assim para seu amigo, e tem que olhar o estado que ela está, e colocasse assim, leia isso. Porque se você chegar de supetão, às vezes não funciona. Leia isso. Promete que você vai ler. E durante a semana, esteja orando por ele, por ela. Nós temos que ter esse compromisso. Mas a desgraça, pastor, o senhor acabou de falar um palavrão. Não, desgraça é fora da graça. Da internet não deixa. Você viu o que o pastor Tiago falou aqui? As pessoas entram na internet para atacar os outros. Doidinha de cotovelo, toma lá, toma, sua safada, sua sem vergonha, sua fofoqueira, seu fofoqueiro. Em vez de entrar no quarto e orar por aquela amiguinha, por aquele amiguinho, por aquele amigo, aquela amiga,
que você dê um papelzinho, um versículo bíblico, alguma coisa desse tipo, leia, e você não perder um tempo, se eu posso dizer perder, e não ter um tempo para ir lá, uns momentinhos, dobrar os joelhos, que seja deitado ou o pé, e orar: Senhor, toca no coração daquela vida, se revela a eles. Jesus, eu quero ver eles na igreja entre aspas, porque a igreja não é prédio, eu quero ver eles lá conosco, num culto. Senhor, eu quero ver. Memórias, irmãos. Ou você quer partir dessa vida do jeito que está? Se coloque em pé. Os voluntários vêm aqui à frente. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que vidas vão sair daqui nesta manhã, Senhor, com suas memórias restauradas, suas memórias vivificadas. Em nome de Jesus, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, a tua igreja viva da forma que o Senhor quer que nós venhamos viver. De anunciar aquilo que a tua palavra diz que nós temos que anunciar. Às vezes deixamos de anunciar porque a memória se perdeu. Aquilo que estava na memória se perdeu. Parece que não há mais tanta importância. Ah, Senhor, motiva, Espírito Santo, motiva, faz isso ferver dentro da tua igreja. Traz, Senhor, de volta a memória na vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. E eles vão ver que quando, ó Deus querido, o Senhor trouxer essa cura agora, que o Senhor está trazendo em nossas memórias, trazendo as curas, meu Deus, da memória, eles vão ver que as coisas serão solucionadas de uma maneira mais fácil, que as suas necessidades serão supridas de uma forma maravilhosa como eles nunca viram antes, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, amém e amém. Olha aqui para mim, irmãos, Deus não me colocou aqui à toa. Ouça o que eu estou te falando. A Bíblia diz assim, ó: ouça os seus profetas e tudo dará certo. Ouça o Senhor vosso Deus e vivereis. Se você não olhar o pastor Cassiano como um profeta na sua vida e não acreditar naquilo que eu estou ensinando, nada vai dar certo. Mas se você crer em tudo aquilo que foi ouvido aqui hoje e na oração que eu fiz, você vai ver que as coisas vão melhorar. Creia. E isso é apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você vai sair daqui acreditando no que você ouviu e vai viver isso para a glória do Senhor Jesus. Amém.